Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé. Quero ler o Salmo de número 40 para nós iniciarmos o nosso culto. Graças a Deus por mais uma quarta-feira, pela oportunidade, o privilégio que Deus nos concede de poder estar na sua casa. A Bíblia diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Amém. Pai Celestial, essa é a mais pura verdade. Não temos dúvida que o Senhor tem feito muito por nós, tem nos abençoado, e o fato de estarmos aqui nessa noite são obras das tuas mãos, e nós te agradecemos, Senhor, por esse privilégio. Viemos para estar diante de ti em oração, e a tua santa palavra nos diz que devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. E nós temos recebido esta revelação que somos totalmente dependentes de ti e só podemos vencer se nós realmente sermos cheios com teu Espírito Santo. Obrigado por mais um dia vencido na face dessa terra e por terminar esse dia na tua presença, na tua casa. Ó Deus, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso estamos alegres e somos agradecidos. Também pedimos perdão das nossas falhas e fraquezas. E atenta para a nossa oração nessa noite e receba o nosso louvor. No nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus continue abençoando, podeis assentar. Nós vamos cantar uns hinos. Está lá nosso líder de cântico. Vou ocupar seu lugar hoje aqui, irmão Gilberto, mas não é sempre. Vamos iniciar cantando 193 do nosso inário, 193, Dó maior. Conheço um nome tão maravilhoso, que alegria traz ao coração. E se aqui os homens não entendem, feliz eu sou no nome de Jesus. Maravilhoso é o nome de Jesus, mais doce que a mais linda canção. Ao seu descanso ele me conduz,
nele achei perfeita salvação. Conheço um nome sempre incomparável, nele eu tudo posso receber. Ele é o amém de todas as promessas, nele Deus quer vitória conceder. Maravilhoso é o nome de Jesus, mais doce que a mais linda canção. Ao seu descanso ele me conduz, nele achei perfeita salvação. Amém, graças a Deus. Maravilhoso é o nome de Jesus. Vamos cantar o 26 do nosso cenário. Fá. Dê-me tua mão, irmão, e vamos ao combate em oração. Irmão peregrino nessa terra, seja forte nesta guerra, que por Cristo tu estás a enfrentar. Levante o estandarte de vitória, pois no céu com grande glória breve havemos de entrar. Dê-me tua mão, irmão, e vamos ao combate em oração. Crente combate ajoelhado, submisso, encorajado, sob o comando de Jesus. Irmão que neste instante está chorando, saiba que em algum lugar alguém por ti está orando. E não penses que estás só neste caminho, seja longe ou bem pertinho, Deus por ti está velando. Dê-me tua mão, irmão, e vamos ao combate em oração. O crente combate ajoelhado, submisso, encorajado, sob o comando de Jesus. O caminho sempre vai se estreitando para aqueles que na terra a Jesus estão amando. O inimigo arma cilada a cada dia, mas nesta grande porfia é o cristão que sai ganhando. Dê-me tua mão, irmão, e vamos ao combate em oração. O crente combate ajoelhado, submisso, encorajado, sob o comando de Jesus. Deus unge os passos do obediente, que chorando ou contente não recusa
recua da batalha. Ele dá força suficiente ao guerreiro e fiel crente, sua promessa não falha. Dê-me tua mão, irmão, e vamos ao combate em oração. O crente combate ajoelhado, submisso, encorajado, sob o comando de Jesus. Dê-me tua mão, irmão, e vamos ao combate em oração. O crente combate ajoelhado, submisso, encorajado, sob o comando de Jesus. Amém? Graças a Deus. Aleluia! Nós estamos combatendo o bom combate. E como se combate? Ajoelhado. De joelho é melhor, diz um hino, né? Vamos cantar mais um hino bem conhecido, 220. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Tá ré. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. E tu dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Amém? Aleluia!
que Ele possa fazer morada em nosso coração. Foi a melhor coisa que aqueles dois fizeram, foi ter convidado Jesus para ficar. Porque quando ele entra, ele parte o pão, então eles o conheceram. Os olhos deles foram abertos e eles puderam conhecer que aquele que caminhava com eles era Jesus ressuscitado. E quando nós convidamos Jesus para entrar na nossa vida, ser participante do nosso dia a dia, nós só temos a ganhar com isso, irmãos. Nós só temos a ganhar, você só tem a ganhar por ter vindo na casa de Deus, e aqui você terá uma conferência com Deus. Irmão Brana diz na mensagem conferência com Deus, ele diz, o que nós precisamos é de uma conferência, é sentar e conversar sobre o assunto. Sabia? Vamos nos colocar em pé, vamos ler uma escritura para uma breve meditação e logo estaremos orando. E tenha isso no seu coração, como tinha Josué. Josué deixou para que cada um decidisse o que eles iam fazer. Depois de Deus ter feito tanto por aquele povo, eles chegaram do outro lado do Jordão e Josué disse assim: vocês decidam a quem vocês vão servir. O Deus que nos trouxe além do Jordão, ou aquele que está lá, aquém do Jordão? Só que tem uma coisa, eu já tomei a minha decisão. Josué disse isso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, sabendo que a salvação é individual, a gente tem que ter isso sempre vivo em nosso coração. Eu já tomei a minha decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se teu amigo não quer, se teu familiar não quer saber, não importa. Você simplesmente já está decidido. Eu já estou decidido. A salvação não depende do fulano, do beltrano. Salvação é individual, né? E você é o beneficiado ao fazer isso. Quero ler Apocalipse capítulo 2, versículo 12. Apocalipse capítulo 2, versículo 12. Diz assim: louvado seja Deus. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Pai celestial, unja, Senhor, os nossos lábios, o nosso coração, e vivifica a palavra que foi lida em cada coração. No nome de Jesus, que nós possa aprender uma lição nessa noite e que nós saiamos daqui mais fortalecidos, mais convictos, Pai. Em nome do Senhor nós pedimos. Amém. Assentai-vos um momento, irmãos. Eu quero falar um pouquinho nessa noite. Deus nunca ficou sem uma testemunha na terra. Deus sempre teve pessoas que se posicionaram pela verdade, tomaram
posição pela verdade. Nós vemos na Escritura onde lemos que em Pérgamo foi estabelecido o trono de Satanás. Em Pérgamo estava ali o trono de Satanás. Se ali estava o trono de Satanás, Satanás reinava. Satanás dominava aquela cidade, aquele lugar. Mas mesmo Satanás estabelecendo o seu trono em Pérgamo, a Bíblia diz que Deus tinha alguns ali em Pérgamo que retinham o seu nome e não negaram a fé. Isso é prova, irmãos, que não importa quão escuro o mundo esteja, Deus sempre vai ter homens e mulheres que vão simplesmente reter o nome do Senhor Jesus Cristo, que vão sustentar a verdadeira fé em seus corações. E nós vemos Deus elogiando esses irmãos em Pérgamo. E o Mombrana, na mensagem A Era da Igreja de Pérgamo, ele diz, cita a Bíblia: eu sei as tuas obras. Estas são as mesmas palavras proferidas a cada um dos 7 mensageiros relativamente ao povo de Deus em cada era. Se Deus conhecia as obras daqueles crentes em Pérgamo, Ele conhece as suas. Ele conhece as minhas obras nesta última era. O Mombrana diz que essa é a pior de todas as eras. Mas assim como Deus tinha crentes em Pérgamo, verdadeiros cristãos, Deus tem verdadeiros cristãos nesta última era também. Porque Deus nunca ficou sem testemunha na terra. Deus nunca ficou. E você, eu, nós devemos, irmãos, nos sentir honrados. É um privilégio, irmão, você poder dizer que é uma fiel testemunha de Jesus Cristo. Você é um desses que tem retido o nome do Senhor, mesmo numa era podre como essa que vivemos. Então, ele diz, visto que são faladas as duas vinhas, a verdadeira e a falsa, elas trarão gozo e alegria aos corações de um grupo, porém devem infundir terror nos corações do outro. Porque, embora sejamos salvos pela graça, em separado das obras, a verdadeira salvação produzirá obras ou feitos que agradarão a Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 7, a Bíblia diz, filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Se de algum modo este versículo significa alguma coisa, significa que o homem é o que ele pratica. Grave isso, irmãos. A pessoa é aquilo que ela pratica. Não é o que ela professa, é o que ela pratica. E nós somos conhecidos por nossas obras. São as obras que nos identificam como filhos e filhas de Deus. Porque a Bíblia diz que é pelos frutos que a árvore é conhecida. Agora, como nós vamos praticar as obras de Cristo sem o Espírito de Cristo? Não há como, irmãos. A única religião que não consegue desvincular a religião do autor dela é o cristianismo. Não consegue, você não pode ser um cristão desassociado de Cristo. Nenhuma pessoa vai dar conta de ser um cristão desassociado da pessoa de Cristo. Um budista, ele pode seguir a religião de Buda
desassociado de Buda, da pessoa. Um maometano, ele pode seguir a religião de Maomé desassociado do fundador. Mas o cristão não tem como. Não há como você ser um cristão desassociado da pessoa de Cristo. Então o profeta diz: o homem é o que ele pratica. Aí numa mensagem ele diz assim: se eu tivesse o espírito de John Dimmers, que era um criminoso na época, assaltante de banco, ele disse: eu teria 2 pistolas na minha cintura e estaria por aí assaltando banco. Ele diz: se eu tivesse o espírito de Beethoven, aquele compositor, aquele músico, eu estaria compondo. Mas se eu tenho, ele disse, eu não creio que eu tenho o espírito de John Dimmers, eu não creio que eu tenho o espírito de Beethoven, mas eu creio que eu tenho o espírito de Jesus Cristo. E se nós temos o espírito de Jesus Cristo, nós vamos praticar as obras de Cristo. Não há como não praticar as obras de Cristo se Cristo está vivendo em nós, irmãos. Já não é mais você vivendo, já não sou eu. É como Paulo disse, Cristo vive em mim. Agora, será que Cristo vivendo em uma pessoa, a pessoa não vai ter prazer nas coisas de Deus? Na verdade, Cristo vivendo na pessoa, leva essa pessoa a ter prazer nas coisas de Deus. Vocês estão entendendo? Então, o Mombrana diz aqui, ele diz, Tiago capítulo 3, versículo 11, ele cita a Bíblia, diz assim, porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Não há como. Em Romanos capítulo 6, versículo 2, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Mateus capítulo 12, versículo 33 ao 35 diz, ou seu fruto mau, ou melhor, ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Ora, se um homem é nascido da palavra, sendo de novo gerado, não da semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre, 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, ele produzirá a palavra. Por que ele vai produzir a palavra? Porque a semente está nele. A semente está nele. Por isso a Bíblia diz, irmãos, quem é nascido de Deus não vive pecando. Porque a semente de Deus permanece nele. E se a semente de Deus permanece em uma pessoa, essa semente vai produzir segundo a sua espécie. Segundo a sua espécie. Então ele diz aqui, o fruto ou obras de sua vida serão um produto da espécie de semente ou vida que está nela. Suas obras, portanto, serão escriturísticas. Oh, que acusação esta verdade vai ser contra a era de Pérgamo! Lá está aquele incomparável, e em sua mão a espada aguda, de 2 fios, a palavra de Deus. A espada aguda de 2 fios é a palavra de Deus. Veja bem, e essa palavra nos julgará no último dia. Na realidade, a palavra está julgando agora mesmo, porque ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ela separa o carnal do espiritual.
Vocês estão entendendo? Que a palavra por si só vai separando o carnal do espiritual. Você, irmão, que tem lutado para ser uma pessoa espiritual, você vai se tornando um estranho entre os seus mesmo. A pessoa que procura ser espiritual, ele vai se tornando um estranho dentro da própria igreja. Vai ser chamado de radical, vai ser chamado de extremista, vai ser chamado de legalista, porque o carnal jamais vai entender o espiritual. Mas não é que seja radical, não é que seja legalista, é espiritual. E a pessoa espiritual consegue ver coisas que o carnal não consegue ver. Mas a palavra vai separando. Por isso nós não podemos nos surpreender se ver alguns começarem a ir ficando para trás na caminhada. Não se surpreenda. Não é novidade. Isso aconteceu com o povo de Israel. Agora não fique apegado a esses que vão ficando para trás. Siga a coluna de fogo, siga a nuvem, siga o profeta, siga a mensagem, e você chegará na terra prometida. Era doído para o pai, quem sabe, para a mãe, olhar e ver, talvez o filho diminuindo os passos na peregrinação, de repente olhava e via já com a língua para fora, talvez dizendo: eu não aguento mais, eu não consigo acompanhar esse povo, eu não consigo prosseguir, é muita exigência. E aí de repente tombava no deserto, já vinha os urubus atrás, porque muita gente morreu no deserto. A Bíblia diz, muitos morreram. O pai, quem sabe, enxugava as lágrimas, a mãe enxugava as lágrimas, tinha que talvez passar por cima daquele corpo caído, mas não podia parar. A viagem seguia, e a viagem hoje segue. Às vezes nós seguimos chorando ao ver companheiros tombando, companheiras tombando, mas não podemos parar. A viagem segue. Mas nós temos que entender que Deus nunca ficou sem testemunha na terra. Sempre vai ter aquele Josué e Calebe, sempre vai ter os Eliseus que vão seguir Elias, não importando com o que dizem os profetas da escola dos profetas. Sempre vai ter as Rutes. Embora veja a órfã voltando para a velha terra, Ruth se apega a Noemi. E por ela ter se apegado a Noemi, olha o que ela ganhou lá na frente. Havia um Boaz lhe esperando. Havia um homem esperando para redimir a herdade perdida de Noemi. Veja, nós só temos a ganhar por nos apegar a Cristo. Só a ganhar. Não esqueçam disso, por favor. Vamos concluindo aqui. Ele diz aqui: então, ele separa o carnal do espiritual. Ela nos faz epístolas vivas, lidas e conhecidas por todos os homens, para a glória de Deus. Eu sei as tuas obras. Se um homem teme que possa não agradar a Deus, então que ele cumpra a palavra. Se um homem tem dúvida, se ouvirá essas palavras, bem está, servo bom e fiel. Que ele cumpra a palavra de Deus em sua vida e seguramente ouvirá essas palavras de louvor. Você quer ouvir essas palavras?
servo bom e fiel. Ser só não resolve só ser bom. Tem que ser bom e fiel. Para poder ouvir as palavras de boas-vindas, de louvor. Entra no gozo do teu Senhor. Que louvor será esse? Que consolo para você que tanto lutou, que tanto se esforçou, que renunciou a você mesmo, a sua própria vontade, para fazer a vontade de Deus. Que consolo será quando chegar diante de Deus e ouvir essas palavras de louvor: servo bom e fiel, tu fostes fiel no pouco, tu valorizou, tu se esforçou, tu batalhou. E a mesma coisa, irmãos, que Deus dizia a respeito daqueles irmãos em Pérgamo, Ele diz a seu respeito, irmão. Eu sei as tuas obras. Eu sei o quanto você tem se esforçado, o quanto você tem lutado para ser um cristão, uma cristã. Deus não está alheio disso. Então, a palavra da verdade era o critério naquele tempo, ela é o critério agora. Não há outro padrão, não há outra linha de prumo. Assim como o mundo vai ser julgado por um só Cristo Jesus, assim também ele vai ser julgado pela palavra. Se alguém deseja saber como está se saindo, que faça como Tiago sugeriu: olhe no espelho da palavra. E eu termino com isso, nós podíamos ir muito mais. Se tem uma coisa que eu recomendo aos irmãos, se vocês não leram ou não estudaram, estude essa exposição. O profeta revisou essa exposição um pouquinho antes dele partir, em 1965. Aqui está, resumidamente, toda a doutrina, toda a base. E ele ensina como nós devemos ler as 7 eras da igreja, as 70 semanas de Daniel e os 7 selos. Aqui nós vemos a história da igreja, e a história se repete. Mas eu concluo dizendo que o espelho, a palavra de Deus é como um espelho. O espelho não é nosso inimigo. O espelho é nosso melhor amigo. Porque o espelho, ele só diz para ti e para mim o que está certo contigo e o que está errado. Se eu vou diante do espelho, acabo de almoçar e vou diante do espelho, o espelho me mostra a casca de feijão no dente. Ele é meu amigo ou não é? Se ele mostra que há uma casca de feijão no meu dente, automaticamente ele está dizendo para mim escovar o dente, para remover aquela casca de feijão. Porque se eu sair com a casca de feijão no dente, se eu não vou diante do espelho, eu posso sair com aquela casca de feijão no meu dente. O que as pessoas, ao conversarem comigo, vão dizer? Precisava ter escovado os dentes, senhor. Tem uma casca de feijão. Automaticamente eu vou ser visto como uma pessoa que não está cuidando da minha higiene bucal. Mas o espelho é meu amigo. E a palavra de Deus é a mesma coisa, irmão. Quando nós viemos na igreja, ou quando você abre a Bíblia e você vê Deus mostrando alguma coisa para ti, o que você deva fazer, o que eu devo fazer? Obrigado, meu Deus, como o Senhor me ama, como o Senhor se importa comigo, como o Senhor quer me ajudar, eu te amo, Senhor. Porque essa palavra é a sua melhor amiga, essa palavra é a minha melhor amiga,
porque ela só diz para mim o que está errado e o que está certo na minha vida. E o que está certo, não tem por que nós nos preocupar com o que está certo. Só devemos nos preocupar se há alguma coisa errada. Procurar corrigir. Então, tenha isso vivo. Se pergunte para você mesmo: sou eu uma testemunha de Jesus Cristo? Ele pode olhar para mim nessa era tão escura, tão perversa, e pode sim lhe dar um elogio, pode dizer o mesmo que ele disse a Jó, disse a respeito de Jó para Satanás: tem visto meu servo Jó? Como ele me ama? Olha, irmãos, eu creio que Deus, ele se sentia feliz ao ver aqueles irmãos em Pérgamo, mesmo ali, onde foi estabelecido o trono de Satanás. Então isso quer dizer que não há desculpa para ninguém. Ah, mas é muito difícil, esse é um tempo muito difícil. Não. Ainda há pessoas nessa era que mantêm um testemunho limpo. Então, se há pessoas que mantêm um testemunho limpo, isso quer dizer que eu posso também manter um testemunho limpo. Deus não faz acepção de pessoas. Que Deus nos ajude a ser uma testemunha fiel. Uma testemunha fiel. E uma coisa é certa. Se você for fiel até a morte, é inegável que vai receber a coroa da vida. Vai receber a coroa da vida. Continuem orando, continuem intercedendo uns pelos outros, pela obra. Peça para que Deus traga um reavivamento, não aquele mover. Reavivamento não é barulho. Reavivamento é um mover de Deus, que nos aproxima dele. Não é simplesmente barulho. E quando Deus envia um reavivamento, o profeta diz: naquele lago Michigan, um vento soprava, e aquilo movimentava as águas. Não havia nem uma gota mais de água ali enquanto o vento estava soprando. Era a mesma água, só que estava sendo movimentada por um vento. E aquilo era, irmão Daniel, justamente para jogar fora todo o lixo que jogavam no lago Michigan. Toda a sujeira. O vento se encarregava de movimentar as águas e jogar para as margens a sujeira. Então o avivamento, o verdadeiro reavivamento, faz isso na vida de uma pessoa. Tira toda a sujeira, limpa a pessoa. Esse é o verdadeiro reavivamento, promovido por Deus. Vamos orar? Se você sente de se ajoelhar, ouvir no altar, temos ainda uns 15 minutos para nós orar. 20. Amantíssimo Deus, eterno Pai celestial, graças te damos, Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui mais uma vez. Nós nos sentimos honrados. É um prazer, meu Deus, poder estar na tua presença. É um prazer, meu Deus, poder inclinar nossas frontes, dobrar nossos joelhos e derramar nossa alma perante o Senhor. É uma satisfação tão grande, Senhor, vir diante de Ti. Ó Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ó Deus, nós não somos merecedores de nada, mas a Tua graça tem nos alcançado. E nós estamos aqui porque reconhecemos os feitos do Senhor em nossas vidas. E viemos nesta noite lhe agradecer primeiramente por o Senhor ter nos salvado. Viemos nesta noite, meu Deus, lhe dizer obrigado pelo Senhor ter nos perdoado
Viemos nesta noite, Senhor, para derramar nossa alma diante de Ti. Quando nos diz a Tua palavra que aquele que tem sede deva vir às águas, e o Senhor é essa fonte, Pai, nós viemos para nos fartar. Nós viemos, ó Deus, porque nós cremos em oração, nós cremos no mover, nós cremos no poder do Senhor. Pai, atenta para a oração dos Teus filhos. Ó Deus, nós queremos ser cada dia melhor, faça de nós verdadeiras testemunhas. Nós queremos ser bons e fiéis à Tua palavra, Senhor, para receber as boas-vindas naquele dia, ouvir, Senhor, o Senhor dizer: servo bom e fiel. Abençoa Tuas filhas, abençoa Teus filhos, abençoa cada um que está diante de Ti neste momento. Inspira-nos para orar, inspira-nos para interceder, inspira-nos, ó Deus, para suplicar ao Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, vai orando, vai falando com Deus.